moçada! Bacana! Hoje a nossa aula é sobre sais minerais. O quão importantes são os sais minerais para os seres vivos. Vamos entender um pouco mais sobre esse conteúdo. Muito bem, bacana, vamos lá. São inorgânicos. De fato, nós temos dois componentes inorgânicos na célula que são o quê? Água e sais minerais, tá? Nosso corpo não produz, por isso nós dependemos dos sais minerais, é claro, em quantidade equilibrada, tá? Eles são fundamentais, por quê? Imagine você, as nossas reações, principalmente no nosso organismo, acontecem a partir dos sais minerais. Verdade? Nós vamos aprender isso. Depois, os sais minerais são reguladores enzimáticos. Reguladores enzimáticos. O que significa isso? Significa que as enzimas, elas só funcionam. Elas necessitam dos sais minerais para um bom funcionamento. As enzimas necessitam de sais minerais para um bom funcionamento. Então, eles são reguladores enzimáticos. Ajudam nesse sentido das enzimas atuarem nas reações no organismo e na célula. Participa do equilíbrio osmótico. O que significa isso? Na verdade, os sais minerais, a água, nós aprendemos osmose, né? A água ela se move a partir da concentração desses sais. Então ele participa do equilíbrio osmótico. Ele pode ser encontrado de duas formas, da forma solúvel e insolúvel, tá? Então na forma insolúvel nós temos aqui o cálcio, né? Que está presente onde? Nos ossos, nos dentes. E na forma solúvel, em forma de íons, cátion, né? Mais e menos, que são os ânions. É claro que na forma solúvel ele faz parte, ele participa do metabolismo, tá certo? E aqui nós podemos também encontrar, nós necessitamos dos sais minerais, tá? Em forma de macronutrientes, que nós podemos absorver aí 100 miligramas dia. E aí, entre os macronutrientes importantes, estão o sódio, potássio e o cálcio, tá? E nós temos micronutrientes, que nós podemos aí, absorver uma quantidade menor de 20 miligramas dia, e os principais são ferro, iodo e flúor. Então, essa quantidade aqui é importante. Ninguém pode chegar, por exemplo, no sal e comer. Não pode pegar uma colherada lá e colocar na boca. Não pode. Por quê? Porque, de fato, eles têm a quantidade certa. Assim também como as vitaminas, a gente vai estudar. Vamos agora falar um pouco do papel. Onde eu encontro funções desses sais minerais, tá? Vamos lá. O sódio, Na, né, mais, ele participa do impulso nervoso. Olha que interessante. Ele participa do impulso nervoso. Ele também faz parte do equilíbrio osmótico, tá? Então, a concentração do sódio faz com que haja esse movimento da água, que é a osmose. Ele é um dos principais cátions. Então, também o potássio, mas ele é um principal cátion extracelular, tá? Beleza. O excesso do sódio causa o quê? Hipertensão. Onde eu posso encontrar o sódio? No sal de cozinha e nos alimentos. Próximo aqui é o potássio, tá? Potássio, K, né? Representado aqui na tabela periódica pela letra K, positivo também. Ele também participa do impulso nervoso. Também está lá presente no equilíbrio osmótico, é o principal cátion extracelular e nós podemos encontrar, com certeza, na carne, nas frutas e no leite.
O cálcio. Vamos ver o cálcio. Então, o cálcio, ele está presente nos dentes e nos ossos, tá? Ele participa da coagulação sanguínea, tá? É importante não esquecer dessa função, tá? E ele está presente também nos nervos e nos músculos. Aqui é importante lembrar da contração muscular. Contração muscular. Então, o cálcio participa da contração muscular. Onde eu posso encontrar o cálcio? Nos vegetais e laticínios. Tá? Muito bem. Flúor. O flúor, esse nós, não sei se você se lembra muito bem, mas todas as vezes que a gente vai fazer uma limpeza dos dentes, tratamento dentário, costuma-se usar o flúor. Tá? Por isso, porque realmente ele está ligado aos dentes, aos ossos, e é interessante. Qual a função? Seria o quê? Evitar o quê? A cárie, tá bom? Onde eu encontro o flúor? Nos peixes e na água fluorada. Continuando, o fósforo, componente do ATP, DNA e RNA. É importante aqui, moçada, o seguinte, de fato, o nome aqui não é brincadeira, adenosina trifosfato. É importante você saber trifosfato porque tem fósforo, tá? É isso. No DNA e RNA, quando você estuda lá os nucleotídeos, o nucleotídeo é formado de 3 partes, né? Quais são elas? Um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, olha o fosfato, olha o fósforo lá, tá? Bacana. Nós também estamos ligados ao fosfolipídio. Ligado a um fosfolipídio, tem alguns fósforos ligados ali, essa molécula, tá? Também, não sei se você lembra, algumas relações com proteínas, mas principalmente fosfolipídios. Bom? E ainda o fósforo está presente também nos ossos e nos dentes, tá? Bacana? Onde eu encontro? Nos laticínios, cereais e carnes. Esses dois aqui, principalmente, melhor dizendo, o ferro, vou delongar um pouco mais, porque ele é muito importante. Muita atenção para esse mineral. Componente da hemoglobina. Nossa, e que palavra é essa? Hemoglobina. O nome hemo, que já vem do grego, é latim, muito bem latim, que já significa ferro. Então, na molécula de hemoglobina tem o elemento ferro, tá? E o sangue ele é vermelho por causa do ferro. Mas é interessante que qual a função da hemoglobina? Proteína que carrega oxigênio, transporta oxigênio junto às hemácias. Sem ferro, isso não é possível, tá bom? Afinidade com gases, de fato, principalmente o oxigênio. Se não tiver essa afinidade com o oxigênio, nós temos problemas respiratórios. Imagina lá, na hematose, principalmente lá onde acontece, gente, no pulmão e nos alvéolos pulmonares. Se não tiver essa afinidade do ferro com o oxigênio, não vai acontecer o processo natural da respiração. Vai ficar comprometido. Então a gente precisa entender essas partes, ok? Bacana? Fundamental para a respiração celular. Isso que eu estava falando aqui agora. Como assim? Você sabe que a primeira fase da respiração celular, ela não utiliza oxigênio. Mas principalmente a respiração celular, cadeia respiratória, tá? Ali sim, utiliza oxigênio, mais oxigênio, a quantidade de ATP ali, de energia é muito produzida, mas para ter oxigênio tem que ter a presença do ferro. Porque há uma proximidade, há uma relação entre ferro e gases, principalmente o oxigênio. Então, muito importante aqui. Onde eu encontro o ferro? No fígado, carnes e vegetais. Tá? Então, importante. Bacana? Cloro. O cloro participa do balanço de líquidos, tá? Ele também é um sal principalmente extracelular, tá bom? E aqui eu tenho o ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico
Que é isso? É um ácido do nosso estômago que ajuda no metabolismo, quebrando moléculas menores, é claro, com auxílio de outras substâncias, mas é importante lembrar do cloro. Bacana? E o iodo, quero dar uma paradinha aqui para você entender e não esquecer jamais desse componente importante. Iodo, muito importante aqui para o iodo, presta atenção. Ele é um componente de hormônios. Quais são os hormônios? T3 e T4. Esses hormônios estão ligados ao funcionamento da tireoide. Tá? Fica ali para funcionar a tireoide. O comprometimento, a falta de iodo vai causar o que nós chamamos de quê? De bócio. Interessante. Antigamente tinha muitos casos de bócio. Muitos. Hoje já não tem mais. O que aconteceu? Vendo esse caso, esses casos de bócio, problemas de crescimento da glândula tireoide, desordenada, etc. tudo mais, acrescentaram o iodo no sal. Então as pessoas começaram a consumir o iodo no sal e aí foi controlando essa questão, a deficiência, né, do iodo, e aí acabou praticamente com os problemas do bócio. Então é importante saber, é importante relacionar funcionamento da tireoide. Aqui é importante a questão do iodo, ok? Beleza, continuando, veja bem, olha só, outros. Esses aqui, pessoal, não são tão importantes como os anteriores, mas pode acontecer de uma prova, de um concurso, eles aparecerem. Então é importante você ter pelo menos noção do que eles têm a ver e suas funções, como funciona e assim por diante no nosso organismo, tá bom? Vamos lá então. O zinco, cara, ele é um ativador enzimático. Ele atua como ativador enzimático e também faz parte do sistema imunológico. Por isso que, não sei se você já percebeu, quando a gente vai comprar uma vitamina numa farmácia, o que acontece? O cara, não, tem uma vitamina aqui que tem zinco. Ah, esse medicamento aqui tem zinco, porque ele é um ativador enzimático, tá bom? Bacana, cobre, enzimas e também hemoglobina, mas não era só o ferro, não. É para você ter noção do seguinte, o nosso organismo, as nossas proteínas, as enzimas, o nosso metabolismo, ele é diversificado, ele é de fato muito complexo e envolve inúmeros minerais e o cobre não está de fora. Cobalto, componente da vitamina B12. Olha aí, o cobalto participa da vitamina B12 e tantos outros participam das outras vitaminas, tá bom? Magnésio, também ligado aos ossos, importante para as coenzimas, também aqui reação enzimática. Manganês, utilização da glicose. Ué, peraí, verdade. É complexo, é muito complexo, mas tem a participação do manganês na utilização da glicose. Molibdênio também é um ativador enzimático. Nitrogênio, gente, o nitrogênio ele participa das proteínas, ele está presente nas bases, olha só, nitrogenadas que fazem parte do DNA e o RNA. Lembra disso? Vocês estudaram. Aqui no canal terá uma aula sobre isso. O que é? As bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina, uracila, tá bom? Então, o nitrogênio faz parte, só que não! O nitrogênio faz parte também dos excretas nitrogenados. E eu quero aqui citar a questão da gota, por exemplo, aquela doença que está relacionada à concentração também de nitrogênio. Ah, peixes que perdem rapidamente, que apresenta amina, tem nitrogênio. Ou seja, os sais minerais e tantos outros fazem parte de tudo isso, desse complexo metabólico do ser vivo.
tá? Então, fica aqui a dica para você, estude, espero que essa videoaula esteja sendo muito importante para você. Se você gostou, compartilhe, inscreva-se no canal, siga-nos no Instagram, Facebook, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Assim como sais minerais, você é muito importante. Por isso, manter o equilíbrio é muito importante, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado. Um abraço.